pessoal, eu tô falando um pouquinho baixo porque eu tô gravando nos estúdios do meu quarto e as minhas filhas dormiram aqui hoje, então não pode fazer barulho, tá? Tem que falar baixo. De qualquer forma, nós temos uma aula hoje. Vamos falar sobre alguns assuntos que nós começamos semana passada e vamos dar prosseguimento agora, tá bom? Então, por favor, fique atento. Qualquer dúvida, mais uma vez, não esqueça de perguntar, não esqueça de tentar esclarecer aquilo que ficou confuso para que a gente possa ter um bom aproveitamento lá na frente, beleza? Então, tamo junto e até daqui a pouco. Saudações, meninos, meninas, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma maravilhosa aulinha de geografia com este lindão que vos fala. E, bem, vamos que interessa logo, né? Que é esse assunto nós paramos semana passada aqui, em elementos e fatores climáticos. Semana passada nós falamos um pouco sobre... Fizemos uma pequena introdução sobre o que seria a atmosfera, né? A camada gasosa que circunda a Terra, formada por alguns gases. E a gente vai começar a falar agora sobre os elementos e fatores climáticos, que são os responsáveis por, digamos assim, definir o clima nas diferentes regiões do planeta, ok? Então, antes de a gente começar a falar sobre clima, a gente vai começar a falar, na verdade, primeiramente sobre os fatores que determinam os climas que nós temos aqui nas diferentes regiões da Terra. Então, semana passada eu até falei para vocês que os principais elementos climáticos, ó, esses aqui, temperatura, precipitação, no caso chuva. Então, quando está caindo neve, precipitação, apesar de aqui estar escrito chuva, mas não é só chuva. A precipitação, ela também é neve, tá? Ela também é granizo. Então, granizo, tá? Vamos confundir. Granito é o tipo de rocha, granizo a chuva, aquelas bolotas de gelo. Vento, pressão atmosférica, esses são os principais elementos climáticos. Ao falar de fatores climáticos, nós já falamos de outras situações: latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, correntes marítimas, massas de ar, vegetação e atividades humanas. Vocês não estão me vendo aqui, mas eu estou falando, eu estou mexendo as mãos, parece um retardado, vocês nem estão me vendo, mas enfim. Falando em ver, eu estou organizando ainda uns bagulho aqui em casa, assim, na verdade não é em casa, é em mim mesmo. E se eu conseguir ajeitar aqui, semana que vem, talvez, quem sabe, a gente tenha uma live. Bora ver, né? Talvez funcione melhor. Mas enquanto isso, vamos por aqui. Isso aqui a gente vai ver depois, o que é esses climogramas. Bora logo para os benditos fatores e elementos climáticos, que é o que mais a gente precisa saber agora. Bom, já que a gente está falando... eu até deixei aqui, ó. Olhem isso daqui, viu? Aquele texto de apoio que eu postei para vocês semana passada, ele continua servindo para hoje, vai continuar servindo por muito tempo. Lembrando que o livro 3 já está na escola, então quem não foi buscar, por favor, vai buscar, porque nós vamos precisar, nós vamos usar bastante. Então, já está lá, tá? Então, galera, tinha tanta gente que reclamava se o livro atrasava, então o livro já está lá e até agora pouquíssimos foram buscar. Vão lá buscar. Bom, mas esse texto de apoio também tem as mesmas coisas que estão no livro, só que de forma um pouquinho diferente. Às vezes uma informação que tem aqui não está lá e vice-versa. Então, utilizem os dois, ok? Bem, vamos voltar para o livro. Quando a gente fala aqui dos elementos e fatores climáticos, primeiro que a gente vai ver aqui, temperatura. Quando a gente fala em temperatura, a gente está falando, claro, da radiação solar. A radiação solar é essa radiação solar que é responsável por a maior parte do calor que chega à atmosfera terrestre. Só que não é somente a radiação solar, né? Nós, os seres vivos, os animais, as plantas, todos nós, a própria Terra, a partir do momento que ela reflete o calor, os oceanos, também são responsáveis por essa radiação solar que provém o calor, tá? Aqui a gente tem esse gráficozinho mostrando que de 100% da radiação solar, de 100% do calor que o Sol fornece à Terra, cerca de 51% dessa radiação é absorvida pela superfície. E aqui nós temos a porcentagem bem detalhada de para onde vai, para onde é refletido, enfim, como está distribuída essa radiação solar. Parte volta para o espaço, parte é refletida pelas nuvens, parte pelos oceanos, enfim.
tá? Temos 25% dessa radiação diretamente incidindo sobre a Terra. Temos essa difusa, no caso que é espalhada, né? Então, nós temos essa distribuição para mostrar que mais da metade, como eu disse, é absorvida pela Terra, seja de forma direta ou indireta. Agora, se a gente for levar em consideração a latitude, no caso a latitude, a gente vai medir, ó, a partir do Equador, você tem as latitudes aqui, ó, subindo e descendo. Na verdade, não é que elas estejam subindo e descendo, mas a latitude, ela vai, como é que eu posso colocar para vocês? Ela vai definir, né, quais são as zonas da Terra que vai receber maior calor ou mais calor. Por quê? Porque, bom, galera, vocês sabem, a Terra ela é levemente inclinada. Se ela é levemente inclinada, ela tem... Deixa eu ver se aparece aqui no tio Google. Só um exemplo para mostrar para vocês aqui. Bora, porcaria. Lento pra caramba. Parece a zaga do meu time. Ok. Deixa eu ver. Radiação. Radiação não. Vou colocar zonas térmicas. Planeta Terra. Bora ver se aparece aqui o negócio rapidinho para vocês verem. Já apareceu aqui. Olha aqui. Deixa eu abrir a imagem. Imagem, eu quero imagem. Rapaz, mas tá lento hoje, hein? Galera, como eu disse, a Terra é um pouquinho inclinada, então é claro que o Sol, que está bem aqui, ele está incidindo sobre a Terra, a radiação. E essa zona aqui, ó, que é a que pega a luz do Sol de frente, por assim dizer, com mais força, é a zona de maior calor. À medida que você vai subindo ou você vai descendo, até pelo formato geóide da Terra, você vai tendo menores temperaturas, tá? Então, aqui, ó, Polo Norte e aqui Polo Sul é onde temos as temperaturas mais baixas, porque a quantidade de luz solar que chega é bem menor, tá? Por ser bem menor, chega menos calor. Se chega menos calor, obviamente, é mais frio, tá? Então, voltando para cá, a latitude ela também influencia nessa questão do clima, tá? Da distribuição de calor na Terra. Então, a latitude, ela depende muito, a temperatura, ela está muito ligada à questão da latitude, certo? Certos locais são quentes e outros são menos quentes, são mais frios, por conta dessa questão da localização geográfica influenciada pela latitude. E isso nos dá as chamadas zonas térmicas. Aqui, ó, nós temos a zona intertropical, tá? No caso, essa zona aqui que fica entre os trópicos, tá? Essa zona aqui é a de maior calor. Aqui está chamado de zona intertropical também. Engraçado. Engraçado não, é curioso, na verdade. Se você olhar aqui, ó, aqui já vai dizer. Eu prefiro até essa nomenclatura. Eu prefiro até como está escrito aqui. No livro de vocês está diferente, mas eu prefiro assim, ó. Zona tropical, zona temperada do norte e do sul, zona polar ou glacial ártica, zona polar ou glacial antártica. Eu acho essa aqui mais correta, tá? Não quer dizer que aqui esteja errado, tá? Vamos só analisar as coisas direito, tá? É só uma maneira diferente de ver. Eu prefiro assim, mas se colocar assim também está correto, beleza? A altitude é outro fator. Por que outro fator? Porque, galera, seguinte, a altitude, no caso, ela vai levar em consideração o nível do mar, ok? Então, se nós levarmos em consideração o nível do mar como parâmetro de comparação, à medida que você vai subindo, vai ficando mais frio, correto? Então, ó, se à medida que eu vou subindo, mais frio vai ficando, por que vocês acham que no topo das montanhas, normalmente das grandes montanhas, normalmente tem neve? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Monte Kilimanjaro. Aqui, Monte Kilimanjaro. Deixa eu aparecer a imagem aqui. Olha, isso aqui é na África. Essa imagem aqui é da África. Essa imagem é pequenininha, mas enfim. Vou ver se tem uma... Essa aqui é melhor. O Monte Kilimanjaro ele fica na África, desculpa, na África. Um local muito quente. Vocês podem perceber que aqui, ó, embaixo, onde estão os elefantes, é uma região de clima quente. Clima quente mesmo. Não é tipo, friozinho não. Mas lá em cima tem neve. Isso aqui são as chamadas neves eternas. Essa neve está aqui porque é muito alto. E já que eu disse que
à medida que você vai subindo, à medida que mais alto fica, mais frio fica também, essa parte, mesmo estando numa região muito quente, aqui nós temos neves, essas neves eternas, porque elas nunca derretem, ela está presente por conta da altitude, que é um fator que está determinando a temperatura dessa região aqui, tá? O problema é que, como a Terra está passando por processos de aquecimento e também tem a própria ação do ser humano, né? Essa neve está derretendo. Ela está derretendo não naturalmente, ela está derretendo muito por conta da ação do ser humano e também por processos naturais. Então, elas são neves eternas, mais ou menos. Neves eternas, só que não. Mas é um nome bonito, neves eternas. Dá até nome de alguma loja, de alguma coisa. Enfim, tá? A questão é que a altitude ela também determina a temperatura, o clima. Ela ajuda, é um fator que, junto com os outros, vai explicar por que a temperatura é quente, é frio, por que é calor ou não, tá? Lembrando que, ó, vou até voltar aqui. Só um desses aqui não vai definir. Normalmente a definição dos elementos do clima é uma junção desses elementos e fatores climáticos. Então, eles juntos, eles proporcionam certos comportamentos climáticos, certas situações de clima. Tá? Então, não é apenas um desses aqui que vai definir. Na verdade, é a ação conjunta dos elementos e dos fatores climáticos que vão determinar o clima. Porque, vamos voltar aqui, ó. Aqui. Se fosse só isso, olha, aqui é uma região muito aberta, o sol ele bate bem forte aqui, não tem nem vegetação quase para proteger, logo aqui deveria ser tudo calor. No entanto, como não é só a radiação solar, a altitude e outras coisas influenciam, aqui ó, tem neve, e aqui é muito frio, diferente daqui que é muito quente. Então percebam que não é apenas um fator ou um elemento que vai determinar, é a soma, é o trabalho, entre aspas, conjunto desses fatores e elementos, beleza? Maritimidade e continentalidade é o seguinte, galera. Quanto mais próximo, pega um exemplo bem simples aqui. Se você for ao meio-dia ficar sentado ali na frente da cidade, ali no cais, você vai sentir calor, claro, porque meio-dia é um horário que está quente. No entanto, a proximidade com o rio, tudo bem que eu estou falando em maritimidade, mas como nós não temos mar aqui, vamos falar de rio. Mas o princípio é basicamente o mesmo. A brisa que vem do rio para cá, ela faz com que a sua sensação de temperatura seja mais amena, né? O calor, entre aspas, diminui. Isso a gente chama de sensação térmica. À medida em que, se você for nesse mesmo horário, ao meio-dia, ficar ali no centro do bairro Novo, tu vai ter a impressão de que lá está muito mais quente. A sensação térmica é a mesma, é de muito mais calor. No entanto, se você for medir a temperatura com um termômetro bem, como é que eu posso dizer, termômetro profissional, você vai verificar que a temperatura lá no cais é a mesma do bairro Novo, mas a sensação térmica é diferente. Então, essa questão da maritimidade e da continentalidade, ela influencia também no clima. Quanto mais próximo dos corpos d'água, seja um rio, se for mar ou oceano, um grande lago, melhor ainda, a tendência é que a temperatura seja mais baixa, pelo menos a sensação térmica, enquanto que à medida que você se afasta desses corpos d'água, as temperaturas tendem a aumentar, ou pelo menos a sensação térmica. É por isso, por exemplo, que nós temos no Brasil uma maior parte das pessoas vivendo nas zonas do litoral, certo? Por conta da proximidade, porque a água clara é importante para a nossa sobrevivência, para o transporte, para a pesca, para uma série de coisas, mas também por conta dessa questão da brisa. A precipitação é a chuva, por assim dizer, tá? É a água, é o granizo, a neve, sabe? Todas essas maneiras, digamos assim, esse ato de cair água, seja no estado líquido, sólido, enfim, gasoso, o que for, das nuvens para cá, nós chamamos de precipitação. Quantas e quantas vezes nós já vimos um local onde o tempo está quente, chove e dá aquela esfriada, né? Então, a precipitação ela também influencia nisso. É claro que existem essas diferenças que a gente tem que notar aqui. O granizo é diferente da neve, que é diferente da chuva, mas todos se classificam como precipitação, que, para quem está em dúvida, está aqui. Precipitação compreende o processo pelo qual a água, na forma de vapor contido na atmosfera terrestre, retorna à superfície na forma de chuva, neve, granizo, geada ou neblina. Tá? Isso quando nós vimos lá algumas aulas aí, falando sobre o ciclo hidrológico, sobre o ciclo da água,
nós vimos bastante essa questão da água subindo através da evaporação e depois descendo através da precipitação. Então, aqui, ó, essas pedrinhas de granizo até que são pequenas, cara, mas tem umas que, cara, são muito grandes, até causou morte em alguns lugares, infelizmente, tá? E aqui, ó, Rio Grande do Sul, 2013, neve em Caxias do Sul, tá? A gente tem que levar em consideração também que ó, o Rio Grande do Sul é uma parte do Brasil, a região sul do Brasil, ela está numa parte assim, já próximo, ali se aproximando, não está perto, mas ela está em processo de, entre aspas, aproximação do Polo Sul. Por conta disso, é mais frio. Se a gente for olhar, deixa eu olhar aqui, colocar aqui, mapa, Brasil, mundo, Brasil, faltou um L aqui. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui algum... esse aqui deve servir. Olha, o Rio Grande do Sul, deixa eu ver se carrega. O Rio Grande do Sul ele fica bem aqui assim, onde está o meu mapa, o meu mouse apontando. Percebe que aqui já é o Polo Sul. Portanto, aqui ó, é uma região, por exemplo, nós estamos aqui. A gente está bem no meio do planeta, literalmente. A gente está bem na faixa aqui equatorial, sendo influenciada pelo clima equatorial. A região do Rio Grande do Sul, a parte dela, sobretudo Caxias do Sul, que é bem aqui no final mesmo, ela já está para cá, passando da zona tropical, né, se aproximando do Polo Sul. Então, por isso que as temperaturas aqui são mais baixas e por isso que em determinadas épocas do ano acontece esse fenômeno da neve ou da geada, tá? Bem, mas isso aqui é só em algumas áreas do Brasil, muito pouco. Isso aqui não acontece sempre, esse fenômeno, tá? É só quando realmente o frio está muito intenso. Curitiba, meu irmão mora em Curitiba. Beijo, mano. Aqui nós temos as flores lá do Jardim Botânico cobertas com essa geada. A geada é diferente dessa neve. Aqui é neve mesmo, tanto é que está tudo branquinho. A geada já é mais dessa camada esbranquiçada, uma fina camada de gelo que fica cobrindo. E a neblina, ó, quando o ar úmido próximo à superfície mais fria se condensa em decorrência do processo de evaporação, acontece a neblina, tá? A neblina ela fica assim, essa, entre aspas, fumacinha, né? Na verdade é a água se condensando e nós temos esse visual bem bonito, Novo Hamburgo. É muito aqui a gente consegue ver, tipo, por exemplo, se de manhã cedo em determinadas áreas da cidade, sobretudo na estrada, é muito comum a gente ver esse tipo de neblina, tipo de coisa, né? Essa questão das chuvas aqui, a gente vai falar sobre elas em outro momento, porque elas vão gastar um certo tempinho falando sobre elas. Então, nós vamos falar sobre essas chuvas, sobre os tipos de chuva em outro momento. Podem cobrar que a gente vai falar sobre isso, tá? Galera, deixa eu ver quanto tempo a gente tem de vídeo aqui. 17 minutos, tá bom. Nós temos com um horário um pouquinho reduzido, então eu vou tentar não demorar muito para que dê tempo da atividade e da gente falar umas coisinhas no grupo que eu acho que são necessárias, ok? Olha, eu resolvi vir aqui para o texto de apoio porque existem algumas situações, como eu disse, que nós trabalhamos aqui, mas não trabalhamos lá no livro porque um acaba complementando o outro, certo? Então, por exemplo, aqui a gente fala sobre umidade, lá no livro não está falando, não diretamente, mas a umidade também é um desses fatores, no caso, um elemento climático que ajuda a entender o clima, por assim dizer. Então, quando a gente fala em umidade, a gente fala da quantidade de água, claro, em sua forma gasosa, que está aqui. Ei, cala a boca, celular. Bom, tá até vivo essa porcaria de visagem. Enfim, desculpa aí, gente, eu até peguei um susto agora. Quando a gente fala de umidade, meu Deus, a gente vive, por exemplo, numa região aqui na floresta, a região amazônica, que é muito úmida. Nós temos a maior rio do mundo, nós temos árvores que transpiram bastante, nós, seres humanos, transpiramos, então isso tudo somado faz com que a umidade presente na nossa região seja muito grande mesmo. Então, quando a gente fala de umidade, é bom que vocês entendam que há uma diferença. Nós temos a umidade absoluta, que é a quantidade total de água na superfície, ou seja, é como se a gente fosse medir toda a água em estado gasoso presente aqui na superfície, no ar, certo? Na atmosfera.
E nós temos a umidade relativa, que é a quantidade de água na atmosfera em relação ao total necessário para haver chuva. Então, eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes aparece assim em reportagens, e até mesmo antes de jogos. Ah, vou jogar hoje o time tal contra o time tal, aqui na cidade de, sei lá, de São Paulo. Nós temos um clima de 26 graus, velocidade do vento de tantos nós, e a umidade relativa do ar de 60%. Quando ele fala assim, umidade relativa do ar de 60%, significa que dos 100% de umidade necessário para haver chuva, 60% estão presentes ali. Enquanto que na nossa região, por exemplo, é comum, sobretudo na época do chamado inverno amazônico, nós temos uma umidade relativa do ar de 97, 98, 99% até. Ou seja, para chover, só falta um pouquinho. É por isso que aqui, quando nós chegamos no inverno, todas as tardes praticamente chove, ou quase todos os dias chove, porque a umidade relativa do ar, a quantidade de água necessária na atmosfera para que venha chover, está quase toda lá. Tá? E isso acontece, como eu já disse, por conta dos enormes corpos d'água que nós temos aqui. Tá? Os rios, os lagos, enfim, o próprio oceano também, que está em parte da região amazônica, não toda, mas em parte, sobretudo Pará e Amapá. E isso tudo ajuda a explicar, né, por que a nossa região é tão quente e abafada como ela é. A umidade é um elemento climático a ser considerado, tá? Quando a gente fala de pressão atmosférica, é esse peso ou força, né, que o ar exerce sobre a superfície. Ele vai explicar, por exemplo, como está dizendo aqui no livro, vamos voltar aqui rapidão, como está dizendo aqui no livro, o porquê da brisa marítima ficar ali, né, indo e voltando do continente. Ou seja, durante o dia, a brisa ela sopra do mar para o continente e à noite é o oposto, né, do continente para o oceano. E esse processo, ele vai, a pressão do ar, ela vai ajudando a aquecer e resfriar certas regiões, de modo que a gente tenha essa sensação de ar mais fresca, de temperatura mais fresca ali na beirada do oceano, no litoral, de modo geral, né? Não só o oceano, no litoral fica mais fácil de entender. Então, assim, para a semana a gente vai começar a falar dos elementos climáticos, tá? A gente está falando agora somente dos fatores. Para a semana a gente vai começar, aliás, para a semana não, a gente ainda tem aula essa semana. Esta semana a gente vai ainda tratar de alguns assuntos aqui que eu acho que ficam meio confusos, porque não é uma coisa tão simples de entender de primeira, mas eu sei que vocês são inteligentes e vocês vão conseguir. Tenho certeza disso. Em todo caso, galera, mais uma vez, qualquer dúvida que possa ter ficado na cabeça de vocês, ó, vamos falar sobre essas chuvas em breve, tá? Esses tipos de chuva, as orográficas, as frontais e as convectivas, beleza? Para vocês entenderem exatamente do que a gente está falando. Não é difícil, mas eu queria falar sobre elas de uma forma um pouquinho mais separada. Essa questão da pressão atmosférica, eu tinha aqui no meu computador um videozinho que explicava bem bacaninha, de uma forma bem didática. Eu vou ver se eu acho e vou colocar para vocês também, tá? De qualquer forma, daqui a pouco a gente vai ter uma pequenina atividade, nada muito grande não, vai ser coisa bem tranquila. E mais uma vez, qualquer dúvida, por favor, pergunte, estamos aqui para ajudar no que for preciso, tá? Então, nos vemos no grupo daqui a pouco. Tchau, tchau e até lá.